Eles fazem isso para fugir ou para reivindicar alguma coisa? Geralmente são situações, existem duas situações. As duas situações que pegamos em si foi para reivindicações, né? Que teve esses reféns. As demais, quando se é para fuga, geralmente ocorre no meio da noite e quando a gente já chega para acionar alguma coisa assim, o próprio pessoal da unidade assim, já controlou a questão externa. Então fica só a questão interna para a gente recolocar novamente o lugar, verificar o local onde que foi danificado, fazer a restrição, a remoção desses presos que tentaram se amotinar ou querer a fuga, e aí é feito esse trabalho posteriormente. Então, muda muito. O da fuga, se o cara só quer fugir, ele talvez não gere tanto transtorno quanto querem reivindicar alguma coisa ou não tem sentido? Depende. Um exemplo, quando eu trabalhei em Osasco, uma das últimas tentativas de fuga que teve lá na minha época, foi quando tinha lá preso lá, naquela época, né, o terceiro em comando da facção que atua dentro dos presídios de São Paulo, conhecido na época como Bin Laden. Então, nesse dia, houve-se troca de tiro com o pessoal da muralha com o pessoal externo e ainda foi usado pelos bandidos 3 granadas de bocal, né, que são usadas em fuzil, foram lançadas. Graças ao bom Deus, eles não sabiam utilizar esse tipo de equipamento. Então não foi feita a retirada da cinta de segurança dessas granadas, elas tocaram o chão, mas não defragaram, né? Caraca. Inclusive 2 caíram na unidade, uma na linha de tiro e outra em cima próximo da muralha. E uma dessas granadas foi cair numa empresa que ficava ao lado. Né? Então, para você ver o risco que esse pessoal coloca as pessoas sem sequer entender o que estão utilizando. Né? Mas aí ocorre, né, esse tipo de confronto para chamar a atenção do corpo funcional, enquanto que os presos tentam a fuga para o outro lado. Esse específico era para tentar liberar o Bin Laden? Bin Laden. Era membro da organização criminosa? Membro da organização criminosa que atua dentro dos presídios de São Paulo, né, e do Brasil. E, infelizmente, graças ao bom Deus e ao trabalho em conjunto de toda a equipe, foi conseguido ser debelado sem o êxito da fuga dele. E essa granada se explode? Qual a potência dela? Então, nesse caso, né, a potência teria derrubado a muralha, parte do muro, já que é placa de concreto, é muito forte. É placa de concreto, ela pode estourar isso. E no caso, se pega em pessoas, teria feito um dano enorme, porque a potência, o raio de ação dessa granada é em torno de até 50 metros. Nossa! É muito forte. É muito forte. Então, o que ocorre? Teria-se um dano não só material na unidade, mas principalmente pessoal. Inclusive, os próprios presos na tentativa da fuga poderiam ter sido alvo desse equipamento. Você vê a falta de conhecimento que eles têm do equipamento que às vezes eles utilizam. Ainda bem que não tiraram a... Graças ao bom Deus. E quando ocorreu isso, por exemplo? Tentaram libertar o cara lá. Transfere ele de presídio, o que faz? Imediatamente, porque aí tem que se colocar ele numa unidade que tem um pouco mais de dificuldade para ele ter, para que tenha acesso a ele. Então essa transferência é imediata. Osasco 2, ela tinha uma vulnerabilidade porque ela fica às margens ali do Rodoanel. Então o carro já parava aqui, já começava a lançar tiro contra o pessoal da muralha e o cara pulou o muro, ele já está na rodovia, entrava dentro de um carro e ia embora. Caramba! Lá em Santa Catarina, em Joinville, no presídio, tentaram resgatar um com helicóptero. Olha só o negócio. Foram até o Beto Carreiro, pagaram lá para dar um passeio de helicóptero lá, porque dá para fazer, né? Aí, quando tava no ar, renderam o piloto do helicóptero e falaram que era para ir até o presídio, que iam resgatar um dos líderes da facção que tem lá, né? Aí, chegando lá, o piloto deve ter entrado em luta corporal, porque o helicóptero começou a girar e caiu. Aí morreu, só sobreviveu um vagabundo. Eita. O piloto morreu, não lembro se tinha copiloto ou não, mas era para resgatar um dos líderes. Então a primeira coisa que foi feita foi tirar o cara de lá mesmo e levaram para um outro presídio em Criciúma, que era bem longe de onde é a base dele, né? Em Criciúma, sei lá, 3, 4 horas de distância
de onde é a cidade que ele morava, enfim, e para ser feito a transição dele. E era um cara que eu já interroguei ele por causa de investigação, assim, e parecia sossegadaço, assim. Não, mas geralmente Eles os são que bem- são líderes, eles são de fato mais tranquilos, né? Então, você vê que até a forma deles conversarem é uma forma mais coloquial, tem todo, não usam tanto jargões de dentro do presídio em si, né? Eles sabem como se expressar com pessoas externas, então isso é fato. E em São Paulo, helicóptero, a última vez que se tem notícia que houve foi em 2001, no Adriano Marrei, né? Tanto é que as unidades hoje elas têm os cabos de aço que atravessam de lado a lado para evitar exatamente que haja o uso de aeronaves com hélice, né, rotativa. Então hoje eles evitam esse tipo de situação. Existe uma resolução que proíbe-se, né, o sobrevoo de aeronaves por sobre essas áreas que são de segurança, né? Então diminuiu muito essa questão de tentativa dessa forma também. A última que tenho notícia foi em 2001. 2001, qual presídio que era? Adriano Marrei. Adriano Marrei. Isso, foi noticiado, né, na época e tal. Que cidade que é? Em Guarulhos, aqui do lado, próximo ali ao aeroporto. Uhum. Aqui a gente sabe que São Paulo praticamente tem só uma facção criminosa. Não tem, pelo menos não sei se tem. Existem outras facções, só que são menores, né? Então, em São Paulo, a maior, né, que temos aqui PCC, mas existem outras facções, inclusive já falam que tem o terceiro comando, que são dissidentes do primeiro. Sim. Tem presos aqui de CV, tem presos de outras facções que existiram aqui um pouquinho mais forte, mas hoje se reduziram bem, né? Que aí você tem um ou outro que foi da seita, que essa daí não foi muito adiante, né? A seita satânica. Tem do pessoal do CRBC, né? Então são facções menores, né? E tem uns que falam que são faccionados e você vai ver, não é? Outros que já foram Tem de gente outras que gosta de dizer que né? Então tem muito essa questão de pessoas que falam que são e no fundo você vai verificar não são nada. Na sua visão, pro controle penitenciário, ter só praticamente uma facção dominante é ruim? Ou não muda muita Olha, eu coisa? particularmente, eu vou falar uma coisa. Como eu trabalho num grupo de intervenção, a gente não tem essa coisa de separar quem é de facção, Entendi. quem não é, né? Então, para nós, a pessoa presa é preso e acabou. Certo. Tá? Sem distinção. Então, nós não fazemos distinção se pertence à facção A ou facção B, nós não fazemos distinção se é homem ou se é mulher, nós não fazemos distinção pela atividade sexual das pessoas, não. O que nós fazemos é o nosso trabalho. Qual que é o trabalho nosso? É conter quando tem que se conter, resolver a situação de rebelião quando tem que se resolver e ponto. Né? Então, no nosso trabalho, se está ali, está preso, tem que estar dentro do que se reza, o regramento das leis, é dentro disso que nós trabalhamos.